A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua, a primeira deste ano de 2025. A todos um excelente ano. Costuma-se muito dizer que o ano novo nos traga paz, saúde, alegria. Aqui eu vou começar e peço desculpa com uma má notícia. O ano novo não nos traz nada. Nós sabemos que somos nós que temos que fazer por isso. Se eu quero mais paz, eu tenho que me tornar mais pacífico. Se eu quero mais saúde, tenho que tratar mais da minha alimentação. É começar pela minha alimentação mental, que está na gênese de tudo. Que tipo de pensamentos que eu ando a emitir. Bom, e antes da passagem de ano, nós costumamos lá com as 12 passas também formular os nossos desejos e 95% ficam pelo caminho no ano novo que se inicia, mas que desejemos, em vez de 12 desejos, que desejemos um ou dois, mas que nos agarremos a eles e façamos tudo com persistência, com vontade, mesmo que a coisa fique difícil, que nos levantemos e que voltemos à luta sem desistir. Sabemos que não estamos sozinhos nesta existência. Existem seres, irmãos nossos, que no plano espiritual nos amam muito de há longa data e que velam pelo nosso sucesso. Só requerem de nós que tenhamos vontade, ânimo e que tenhamos uma fé mais raciocinada, que acreditemos que de facto não estamos sós, quer para o bem, quer para o mal. Portanto, cuidado com as nossas sintonias. Vamos começar este ano e gostaria de vos deixar como presente de Natal já atrasado de 2024 duas coisas, dois conselhos. Primeiro, vivamos cada vez mais o dia-a-dia. Um dia de cada vez. Como diz na oração que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Ele não diz amanhã, nem para a semana, nem para o mês que vem. Isso para evitarmos muitas coisas, uma delas, a ansiedade. É claro que temos que ter uma vida organizada. Não é isso que se trata, mas que o problema que eu tenho hoje, vou resolver hoje, vou-me concentrar hoje. E amanhã tenho as minhas tarefas, terei outros problemas. Outro conselho é reclamar menos e agradecer mais. Caros amigos, nós estamos ainda numa zona muito pacífica, um autêntico paraíso. Mesmo que não seja aqui nos Açores, mesmo que seja no continente português, onde estejamos, logo que não estejamos num cenário de guerra, estamos muito bem. Portanto, agradecer mais e reclamar menos, relativizar os problemas, e vão ver que a vida corre melhor. Aceitar os problemas que nos surgem como provas para nós crescermos. Bom, mas para tudo isto nós temos que mudar o nosso comportamento, que tem sempre a gênese na casa mental, nos pensamentos. E então, para este ano, para começar a Vida Continua, vamos falar de transformações do nosso comportamento ou dos nossos comportamentos. Nós sabemos que o comportamento é a expressão do caráter e que o caráter é a expressão da realidade da pessoa, de cada um. A pergunta crucial é: porquê é que decidimos por esse ou por aquele comportamento? A resposta é simples. É porque todos nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos identifica como seres inteligentes com vontade e liberdade. Entretanto, o que é que nos motiva para tomar esta decisão e não outra decisão? Que mecanismos nos permitem escolher entre as alternativas propostas? Que motivações movem o nosso comportamento? E ainda mais, como é que nós estruturamos, como é que formatamos o caráter? Quais as condições para julgar, escolher e decidir como usar o livre-arbítrio? Vamos falar um pouco de uma forma, claro, superficial, porque o tempo não há muito, sobre estas questões. Em relação à formação do caráter, a formação do caráter é um processo acumulativo
de inclusão e exclusão de fatores que o espírito realiza no seu desenvolvimento. Na vida corpórea, nesta que estamos agora aqui, o caráter define a personalidade que nos caracteriza e que nos permite a inclusão na sociedade. O Espiritismo, considerando a teoria da evolução, define o ser humano como o ápice da caminhada evolutiva do princípio espiritual. Para a doutrina espírita, somos um espírito imortal, cada um de nós, ligado temporariamente a um corpo somático. Ao longo do caminhar evolutivo, nos tornamos um ser que deseja, isto é, somos estimulados sensivelmente pelos desejos. E em torno deste núcleo desejo vão sendo desenhados os horizontes e a participação no mundo externo. Por detrás de qualquer decisão tomada conscientemente ou apenas impulsionada pelas circunstâncias está o caráter que estamos a construir e que especifica o nível de desenvolvimento mental e espiritual que nós alcançamos. Se considerarmos que a lei natural é a plataforma que determina as diretrizes do universo, veremos que ela estabelece 3 vectores como fundamentos básicos para a vida, que são sobrevivência, convivência e produtividade. No desenvolvimento do princípio espiritual e na vida do espírito, estes 3 vetores irão impulsionar os passos da evolução pessoal e grupal. Inseridos no processo como a esfinge na fábula do rei Édipo, a vida nos declara o seguinte: decifra-me ou eu te devoro. Logo, a sobrevivência é a primeira necessidade fundamental. A transformação, caros amigos e ouvintes, do princípio inteligente em espírito começa com a autoconsciência, isto é, a percepção de nós mesmos. Quem sou eu? E a descoberta de que dispomos de energia própria, a agressividade, a nossa força interior que nos garante a sobrevivência. Todavia, o reconhecimento de si mesmo leva ao reconhecimento do outro, gerando o conflito da relação eu-tu. Então descobrimos que possuímos uma liberdade essencial que, em tese, nos torna senhor de nós mesmos. Ilhado no seu isolamento e na sua solidão, o espírito é compelido a olhar para fora e é tangido a procurar o outro, atendendo à necessidade constitucional de se relacionar, seja para garantir a sobrevivência, seja para angariar suprimentos afetivos. Em relação ao tempo da convivência, pressionados pelas realidades externas, somos sujeito e paciente do processo vivencial. Determinamos e somos em termos determinados. Desenvolvemos uma visão interna própria, real e no imaginário. E é a partir, caros amigos, desse referencial que olhamos o exterior que nos atrai e nos faz temer. Surge o conflito latente sob a pressão do desejo, que é a mola propulsora da ação e a confrontação com o ambiente. Para manter relativo equilíbrio entre as pressões internas e externas, desenvolvemos percepções específicas, por vezes distorcidas, de nós mesmos e do mundo. Caros amigos e ouvintes, a construção do caráter é um processo complexo, misturando em proporções desiguais os fundamentos morais, o desejo, os sentimentos controversos, pendulando entre o ódio e o amor e as pulsões instintivas. A religião, a realidade social e familiar definem a filosofia de vida que se transforma nos comportamentos.
Essa filosofia é a síntese do sentir do ser. O sentir-se amado, desejado, rejeitado, excluído das relações sociais e afetivas, cria o nosso perfil pessoal único, embora não necessariamente exclusivo. Ao contrário, a maior parte das reações comportamentais reflete a absorção de usos, costumes, condicionamentos e exemplos hauridos na convivência desde a infância. Todavia, o caráter será formado a partir do acervo que trazemos, como uma personagem em trânsito reencarnatório que será o pano de fundo a que se somam esses ingredientes vivenciais. Essa combinação de fatores nos faz uma personalidade específica com um perfil diferenciado, mais ou menos distante ou absorvido pela cultura. Todavia, em muitas ocasiões, surpreendemos e nos surpreendemos por decisões muito diferentes do esperado. Em relação, caros amigos ouvintes, às oscilações comportamentais, nós não podemos esquecer que a evolução, de modo alguma, é retilínea. A evolução é feita de oscilações, de paragens e avanços. Não, nunca, de retrocessos. Pode haver momentos em que a pessoa supõe ter avançado, entretanto, é uma projeção que, quando testada, pode sugerir retrocesso, mas, na verdade, é a revelação da verdadeira situação. As variações de comportamento refletem as dificuldades da formação do nosso caráter. Encontramos para seguir um roteiro mais ou menos equilibrado se considerarmos que nosso caráter é, por ora, muito imaturo e inseguro, convenhamos. O nosso caráter compõe-se de vários níveis. O nível de conservação, que é formado pelas pulsões instintivas, a agressividade da força interior que garantem a sobrevivência. Temos um nível intelecto-afetivo consolidado que define o acervo das conquistas definitivas da inteligência e dos valores incorporados. E temos um nível instável, que é a realidade atual, que é cambiante do caráter, com composição em parte bastante fluida, sem consolidação, correspondendo ao estágio de maturidade alcançado. Essa realidade, caros amigos ouvintes, explica os conflitos entre o que desejaríamos ser, ou que imaginamos que somos, e o que de facto somos. Por isso, em termos gerais, o caráter está em constante revisão. Quando nos recusamos a atualizar a nossa filosofia de vida, quando nos cristalizamos em comportamentos repetitivos que não nos trazem satisfação, criamos um modelo de vida deficitário e litigioso. Na relação connosco mesmos, criamos fantasias sobre a nossa imagem, ora diminuída, degradada, ora inflacionada, superdimensionada. São as questões do ego. Não é raro o surgimento de sentimentos de baixa estima e de autodestruição. Esse fluxo incerto cria problemas de afirmação e o desenvolvimento de patologias que podem evoluir para fases mais graves. Manter um nível mental satisfatório e adequado é básico para comportamentos equilibrados que produzem respostas compensatórias. Bom, além desse nível de excelência pouco alcançado, temos um largo espaço de comportamentos que oscilam entre atitudes que, embora nos tragam poucas respostas compensatórias, a mente segue mais ou menos sadia. Outros comportamentos, porém, são basicamente insatisfatórios e não nos trazem respostas compensatórias. Principalmente quando enfrentamos desafios que não conseguimos compreender e superar. Nesse caso, o nosso eu se vai traumatizar e podemos adoecer mentalmente.
Adoecer indica distúrbios graves, com patologias psiquiátricas, transtornos neuróticos e desvios de procedimentos refletindo conteúdos negativos. Depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, esquizofrenia estabelecem motivações comportamentais típicas em que o livre-arbítrio funciona sob condições específicas. Num nível menos patológico, há formas de responder aos estímulos que denotam certos desequilíbrios, cuja repercussão nem sempre é demasiado funesta, mas que, de qualquer forma, criam situações constrangedoras, desconfortáveis, atritos e confrontos pessoais que podem resultar até em crimes. Tais componentes evidenciam o que a psicologia define como perversões, manias e fantasias que motivam comportamentos desequilibrados. Quanto, caros amigos, às mudanças do caráter, nós construímos um caráter provisório. Todavia, muitas vezes tendemos a considerá-lo definitivo, o que motiva atritos, infelicidade e tensões. Agarrados a um modelo temporário que julgamos permanente, temos dificuldade em reciclá-lo, aparando arestas ou modificando motivações. Mas a necessidade de ser feliz move as pessoas para se transformar. Para a nossa renovação moral, ética e pela compreensão dos fatores ambientais, pelo nosso autoconhecimento, como dizia o sábio da antiguidade no templo de Delfos, no oráculo de Delfos, na antiga Grécia, conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos de facto a nós mesmos, começa a surgir em nós esta capacidade de vermos que também somos imperfeitos. E aí surge aos poucos a humildade suficiente para reconhecer desvios. Começamos a respeitar mais a integridade do próximo. Começamos a decidir e buscar novos sentimentos, ideias, relações positivas, porque nós, nos conhecendo, já começamos a saber o que é que tem que ser feito, que trabalho de casa tem que ser feito no nosso íntimo. O processo evolutivo não se faz por mero desejo, mas pela árdua renovação de horizontes, pela reformulação de princípios, ideias e novas relações entre as pessoas. É complexo, mas de modo algum complicado. É difícil, mas perfeitamente alcançável e vai produzindo bem-estar, paz de consciência, em crescente escala, conforme as etapas vão sendo superadas. É somente a visão da natureza espiritual do ser humano que dará luz no escuro caminho da sociedade contemporânea. Nela, a mente se libertará de alguns paradigmas estatuídos e superará paulatinamente o medo e saberá direcionar o desejo de forma produtiva. Será a fase da produtividade que sancionará a existência do ser sobrevivente, convivente e produtivo. Sem que a visão espiritual da natureza humana prevaleça, as soluções serão precárias e incompletas. Na verdade, será o ponto decisivo e moldará o pensamento humano, de maneira a transformar a relação entre as pessoas. A espiritualização é mais do que crer, é dar um sentido humanista, livre e aberto à vida. Será baseada na imortalidade, quer queiram, quer não, e na reencarnação, quer queiram, quer não, com base da própria segurança interna e como explicação para os processos ondulatórios da evolução pessoal e coletiva. O espiritismo ou a doutrina espírita, como preconizado por Allan Kardec no início do surgimento da doutrina, poderá ser um canal válido no caminho da espiritualização humana. Todavia, a espiritualização, dando um novo sentido à existência da pessoa e da vida terrena, não significará a unanimidade ou a homogeneização psicológica das formas de ver. Por isso, poderá admitir várias formas de crenças,
como visões particulares, conforme as necessidades de pessoas e grupos que se acomodam ao nível evolutivo de cada um. Para este ano 2025, caros amigos e ouvintes, tolerância para connosco. Se sou intolerante para com o outro, é porque não tolero algo em mim mesmo. E isso convida-nos mais uma vez ao autoconhecimento. Jesus dizia, quando nós não somos tolerantes, Jesus dizia, aquele que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós? Neste ano, mais calma, mais serenidade, mais agradecimento, menos reclamação, mais viver o dia a dia, uma coisa de cada vez, calma, não reagir perante as ações funestas que podem levar a acidentes graves, não reagir, dar a outra face, como aconselhava Jesus, a face interior, a face da compreensão, sermos água na fervura. Os ânimos estão aí, vamos ser água na fervura. Não nos deixemos misturar no caos, na confusão. Não. Vamos vibrar noutra sintonia, noutra frequência mais pacífica, sabendo que temos Jesus, nosso mestre e guia, temos o nosso anjo da guarda, temos uma multidão de espíritos que nos amam. Sintonizemos no bem, pois seremos capazes, como Jesus dizia, vós sois deuses e tudo aquilo que eu faço, vocês também o conseguirão fazer. Vontade, perseverança, resignação e ânimo, caros amigos, ânimo. Todos nós conseguiremos, se o quisermos. Está tudo nas nossas mãos. Um excelente ano novo para todos, com muita paz que será construída por cada um de nós. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.